Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está começando pela RCTV, canal 27 da NET Digital, com exibição simultânea pela internet, através do nosso endereço eletrônico. E a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. E no programa de hoje vamos falar sobre casamento coletivo, união estável, casamento homoafetivo, direito dos transexuais, adoção, o chamado amor bandido. E esse e outros assuntos eu converso com o juiz da Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital, Romero Carneiro Feitosa. Quando eu comecei a fazer essas audiências, aí o oficial de justiça, Francisco, aí lá vem a mulher, aquela figura, toda penteada, de vestido, com cabelo grande, com tudo muito, e o oficial diz, não, é Francisco. Eu digo, não, meu amigo, é ela mesmo, vem cá, pode entrar. E no Parada Obrigatória, Germano Romero dá sequência à série Islândia, a exótica ilha vulcânica. É isso aí, Rose. O Parada Obrigatória hoje vai ao Golden Circle, Circuito Dourado, um dos passeios mais conhecidos aqui da Islândia. O Cá Entre Nós está começando e a partir de agora fica comigo. Volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Estamos de volta. Carinhosamente chamado do magistrado casamenteiro, ele sabe, como poucos, dar o tom harmônico da lei, do amor e da poesia em suas incontáveis celebrações. Romero Feitosa, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. De antemão, já lhe agradeço por nos receber aqui na sua casa e hoje tenho o prazer e, sobretudo, a responsabilidade de entrevistá-lo. Rose Silveira, para mim é um prazer, a honra é toda minha, a alegria. E Cá Entre Nós, é um prazer dar essa entrevista. Dar essa entrevista é um prazer porque é você a entrevistadora, o diretor, seu diretor é meu amigo Neto Schuller, companheiro de muitas coisas na juventude, e a TV de Roberto Cavalcante, a RCTV. É verdade. Meu amigo Roberto Cavalcante. E eu estou à sua disposição para esclarecer, para trazer notícias, para lhe ajudar quem precisa de ajuda para qualquer fato. Eu vou pedir licença para, dada a informalidade da nossa amizade, tratá-lo por você, porque eu vou começar com o senhor, com excelência, e lá na frente fica à vontade, fica à vontade, né? Fica à vontade. Então vamos começar um pouco pela trajetória profissional, porque até assumir a titularidade no judiciário, você exerceu outros cargos. Eu comecei trabalhando aos 18 anos como assessor especial do gabinete do prefeito Oswaldo Trigueiro. Eu fiz um discurso na minha colação de grau de 2º grau, o filho dele era meu colega, e ele era o paranense, ele gostou muito e me disse, qualquer coisa na prefeitura, pode me procurar que eu estou à sua disposição. Quando eu completei 18 anos, fui lá e pedi um emprego, e depois de 2 meses o emprego saiu, graças a Deus, e eu fui trabalhar no gabinete dele. Se você quer trabalhar onde? No gabinete. Depois assumiu a prefeitura meu primo Carneiro Arnaud, e eu fui trabalhar. A quem eu peço licença para mandar um abraço carinhoso. A você também, Carneiro. E a sua esposa, Tereza. Tereza, o casal. Um abraço do coração. Mora no coração, é verdade. E eu trabalhei na administração dele, no gabinete, como um assessor especial. Depois eu fui ser coordenador da Urban, diretor jurídico. Em seguida eu me submeti a um concurso no Tribunal de Contas, fui ser auditor do Tribunal de Contas. Algum tempo depois fui ser promotor de justiça, por sinal, eu
passei no mesmo concurso que Vanina, minha esposa, que é promotora de justiça. Isso. Nós assumimos no mesmo dia, tomamos posse no mesmo dia. Eu em Ingá e ela em Serraria. Depois eu passei no concurso de juiz e foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Assumir a magistratura, todavia sem nunca deixar o bem-querer que eu tenho pelo Ministério Público. Romero, eu fui na abertura, você é conhecido carinhosamente, né, como magistrado casamenteiro, né? E cada casamento que você faz, eu também digo com legitimidade, porque já assisti a alguns, você consegue dar unir a lei, evidentemente, mas a lei vem emoldurada de um amor, de uma poesia. Esse é um lado romântico do juiz? Eu sou extremamente romântico. Eu acredito no amor. Eu acredito que o ser humano ele vem ao mundo para ser feliz. E a gente tem que lutar para ser feliz em todos os aspectos. Você tem que ser feliz no seu trabalho, na sua vida, no seu casamento, em tudo. E eu acredito que é mais fácil ser feliz vivendo ao lado da pessoa que a gente ama. Com certeza. E alguns amigos me perguntam, você faz casamento dessa forma porque você é casado com Vanina ou você é tão bem casado com Vanina, inspirado nos casamentos que você faz? Eu digo, as coisas se entrelaçam, mas eu acredito que é mais Vanina que me inspira a fazer os casamentos. Olha aí. Falando em casamento, um grande feito do judiciário é o casamento coletivo. Então, fala um pouquinho, pessoal de casa, a que público se destina, como é o processo, até para quem tem aquele estigma, não, é só para o pobre que não pode. Não, mas você pode participar de uma cerimônia coletiva. Não há problema nenhum. O casamento coletivo nós fazemos no fórum ou na corregedoria de um cartório, no Geisel do cartório do Registro Civil e Casamentos do Geisel, em Mangabeira, no fórum de Mangabeira, do cartório do Registro Civil e Casamento de Mangabeira. E com certeza várias personalidades, várias pessoas conhecidas, independentemente de condição social e econômica, vão a esses casamentos. Até porque, por exemplo, a Igreja Católica hoje, ela não permite mais, ou pelo menos restringe, aquele casamento religioso com efeito civil, porque existem algumas questões. Se você casa no religioso com efeito civil e dentro de um prazo você não leva aquele ato ao cartório para registrar, o casamento é dado como inexistente. E diante da malícia ou da inoperância ou da irresponsabilidade de alguns, me parece que a cúria ou a maioria dos padres, eles se ressentem disso. Eles exigem que primeiro você se case no civil e depois leve o casamento civil, aí ele fará o casamento religioso. E de qualquer forma é uma cautela muito interessante para que não haja prejuízo para terceiros. Você tem ideia de quantas cerimônias, em termos de casamentos coletivos, nesse tempo todo? No total, eu já passei de 65 mil casamentos. Aqui em João Pessoa, quase 65 mil. Mas se você somar os casamentos que eu fiz no interior, porque sempre no interior, à exceção de Campina Grande, eu sempre fiz casamentos. Eu gostava muito de fazer casamentos. Então tem um número razoável de casamentos feitos. Em Bahia, eu fui juiz de Bahia em 4 anos. De Pocinhos, eu fui juiz em 1 ano. E em Conceição do Piancó, que eu fui juiz 2 anos. E lá eu fazia casamento. É um recordista. Eu adoro fazer casamento. Para mim, eu gosto de dizer, é algo que me proporciona uma melhora na minha saúde física, mental e espiritual. Ele me alimenta. Eu sempre estou de bom humor, de bem com a vida e com boa vontade para tratar bem as pessoas que me procuram. E eu vejo que o casamento me ajuda, me alimenta nisso. Sempre eu estou bem com a vida. O que diferencia, por exemplo, e quais os benefícios de um casamento civil para uma união estável? Muita gente tem essa dúvida. A grande diferença é a festa. Só a festa. Né? Porque os efeitos são similares. São similares, porque os direitos sucessórios, os direitos, os alimentos, a assistência, os deveres se assemelham, tá entendendo? Agora, na verdade, eu não deixaria de me casar para fazer
uma união estável. Eu não falo mal da união estável, mas é tão fácil, tão simples, e não é tão caro se casar, né? E o casamento, você está casado, A união estável é um casamento. É uma união estável que se assemelha a um casamento. Né? O casamento é um instituto. Mas eu penso que a mulher, no casamento, ela se sente mais valorizada. Mais realizada, né? Você se casar com a sua namorada é uma coisa, e você chegar para a namorada, olha, vamos assinar uma escritura de união estável, eu acho que quebra o romantismo. É outra coisa. E as consequências são as mesmas. Eu acredito até que você desconstituir uma união estável é mais difícil do que desconstituir um casamento. Porque o casamento se desconstitui por um divórcio. Todo mundo sabe fazer, é quase um carimbo. No caso da todo união... modelo, todo livro tem modelo, todo computador, a internet, você encontra isso fácil. E uma ação de união estável, para você desconstituí-la, se não for amigável, aí é uma ação... Que requer mais nem todo advogado, né, tá preparado. mais simples, mais... Né? E o divórcio não, até um estudante de direito no primeiro ano... Está habilitado para fazer. Não pode assinar, mas ele sabe fazer. Não pode assinar, mas sabe fazer, porque é uma coisa muito simples. Olha, eu tenho outra pergunta que você vai responder no próximo bloco, que parece até uma palavra fora de moda, mas ainda se comenta, pelo menos na seara feminina, que é o concubinato. Então não sai daí, fica comigo, volto já já. Hoje de manhã eu li alguém defendendo o casamento poligâmico. Você poder casar com mais de uma mulher e a mulher casar com mais de um homem. Tá pensando em imóvel? Escolha um lugar, comece a sonhar. Tome uma atitude. Pensou em comprar, alugar um imóvel? Pense na Execute. Execute vende, Execute aluga, Execute administra. Se o seu sonho é um imóvel, Execute é a conquista. 2107-0101. Pensou em imóvel, pensa Execute. O Cá Entre Nós está de volta, tendo como convidado o juiz Romero Feitosa. Deixei uma pergunta no bloco anterior, que é o tipo, um ponto que se comenta muito, principalmente na seara feminina, né? O que é que a lei estabelece para o convívio chamado concubinato? O concubinato é interessante porque é um instituto que está em evolução. Você tem um concubinato puro, concubinato impuro, uma série de definições, que na verdade não deixa de ser a amante. E fica, desculpa, mas fica até difícil para mim entender o concubinato puro, o concubinato impuro. Mas o que ocorre é o seguinte, está havendo uma evolução muito grande, e eu não sei se isso é evolução. Eu já vi decisões onde um juiz reconhecia duas uniões estáveis de duas mulheres que conviviam com um homem solteiro. E já ouvi alguém falando, eu gosto muito de ler na internet, há quem defenda a possibilidade da união estável se estender para a concubinar, sendo a pessoa casada e não tendo saído de casa. Para mim, não existe. Você estando casado, convivendo com sua esposa, aí é o concubinato puro mesmo. Existe quem defenda que tem que se dividir porque é uma responsabilidade. Não, mas se a concubina conviveu com ele durante 20 anos, tem que se assistir um direito a ela. E essa tese, hoje de manhã eu li alguém defendendo o casamento poligâmico. Você poder casar com mais de uma mulher e a mulher casar com mais de um homem. Eu, sinceramente, acho isso um absurdo. Uma loucura. Acho uma loucura. Mas, quem diz isso, eu pergunto, e sua mulher, se ela quiser casar com outro homem, o que é que você vai achar?
Exato. E a gente tem que colocar a situação na nossa vida. Eu, sinceramente, eu sou um conservador moderado, um liberal cuidadoso, né? Existem coisas que eu judicialmente já julguei, que eu vejo com reserva, mas eu não posso trazer convicções minhas que sejam filosóficas ou religiosas, muito embora essas convicções, estas últimas, eu sou muito calmo, muito sereno, eu não sou um camarada intransigente em nada, muito menos em conceitos religiosos, eu não tenho qualquer rigor em conceitos religiosos. Eu sou uma pessoa muito tranquila nisso, mas a gente precisa frear algumas coisas, porque senão o negócio começa a desmantelar. É verdade. Hoje eu julgo, já julguei aqui na Paraíba alguns casos de mudança de sexo. Nós vamos falar sobre isso, mas antes de chegar nesse assunto, porque esse assunto nós vamos estender um pouco mais, que vem toda essa seara aí da mudança de sexo, da união homoafetiva que nós vamos falar, eu queria saber, você também realiza casamentos para os apenados, o chamado amor bandido, né? Muito filme já foi feito com esse tema, um documentário excelente também passou, e eu lendo, vi que 80% desse amor bandido está mais da responsabilidade da mulher, porque ela quem mantém essa chama, ela vai ao presídio, ela passa por todo aquele procedimento, enfim, ela mantém esse amor. Do que eu li, por exemplo, o percentual de presidiárias que recebem a visita do namorado, do marido, o futuro marido, é bem menos. E você já realizou algum casamento dentro do sistema prisional? Como é que funciona? Como é que acontece? Eu tenho essa curiosidade. Eu já fiz muitos casamentos no sistema prisional. Eu já fiz, eu acho que mais de 80 casamentos de presos com mulheres que já tinham filhos deles ou não, né? Algumas vezes mulheres muito bonitas, né? Mas eu quero dizer uma coisa. Existe aquele ritual, por exemplo, eles se preparam, clima dentro do presídio? Eu nunca fiz um casamento sem estar querendo motivar, sem estar sem deixar de fazer uma mensagem. Eu já fiz casamento na favela e fiz um casamento bonito, bacana, porque era uma circunstância muito emocionante. Já fiz casamento nas mais variadas circunstâncias. E no casamento no presídio, você tem o que falar, que é justamente o gesto daquela mulher com essa prova de amor. Isso. E que isso lhe inspire a mudar a sua vida. É a mensagem que eu levo no casamento no presídio. E isso é um tema que dá para você falar 1 hora, se você quiser. Com certeza. Tá entendendo? Agora, quero lhe dizer uma coisa. Eu defendo muito as mulheres. Como a mulher paga um preço muito caro. Porque eu já fiz dezenas e dezenas de casamentos em presídio, mas todos de homens presos. Nunca na minha vida, nem fiz, nem ouvi falar num casamento de uma presa. E sabe, Romero, eu estava lendo sobre isso, não só é uma prova de amor tão real, porque elas se submetem a condições péssimas para ter um Natal visita íntima, né? A revista para entrar, até o ambiente mesmo do encontro, do casal, embora tenha um código de honra lá dentro, que há um respeito, eu estava lendo sobre isso, mas a mulher realmente, ela se desnuda de amor e não deixa a relação acabar. Com certeza. Por isso chamado esse amor bandido ali. E às vezes não é correspondida. Às vezes não é correspondida. Casamento tem muitos, e nós vamos falar ainda daquela polêmica, né, que é o casamento homoafetivo, que divide opiniões, mas eu não quero falar agora. Eu quero falar de meu bem e meus bens, que é o chamado divórcio. Um fato que me chama a atenção, você casou muito, mas também você faz divórcio. Um fato que me chama a atenção, nos Estados Unidos, por exemplo, é natural o americano fazer um contrato pré-nupcial, onde estabelece, olha, se acontecer um divórcio daqui a 5 anos, você fica com isso, eu fico com aquilo. Porque o americano, ele é preventivo, né, ele não deixa acontecer o problema para depois solucionar.
Então, já estabelece, não é que ame menos ou deixe de amar, não é que tem interesse, não. É uma ritualística até correta, que eu acho. Deixa tudo estabelecido. No Brasil, não, a maioria, eu nem sei se tem esse tipo existe esse tipo de contrato ou se essa separação total de bens é equivalente. Mas normalmente o que a gente vê, Romero, é o quê? Um divórcio sempre muito problemático na hora de divisão de bens. O que é que mudou? Houve algum avanço nesse sentido? Não, houve uma mudança na sistemática do regime de bens. Uhum. Criou-se mais um sistema de regime de bens, mas quanto a contrato, sempre houve o pacto antenupcial, que é uma escritura pública onde você determina o casamento em separação de bens, ou em comunhão universal de bens, ou com divisão de aquestos, que é o quarto regime de bens. Você tem comunhão total, comunhão parcial, separação de bens e aquestos. Você pode fazer um contrato com cláusulas específicas, inclusive dizendo isso. Não, se durar 5 anos e ocorrer o divórcio, se o cidadão ou a mulher for muito rico, você pode estipular que entregará isso ou aquilo, né? Agora, na verdade, é o seguinte, sempre existe briga porque é da natureza. Enquanto está casado, você tem direito a tudo, porque eu não faço questão de nada. Quando separa, aí a pessoa já vai atrás das coisas, né? Eu acho que ter cuidado, o que é o cuidado? É o medo racional. Para mim, medo é irracional. Mas quando o medo é racional, ele não é medo, ele é cuidado, é zelo, é cuidado, é cuidado. É para você não fazer uma besteira, é cuidado, né? Então, tendo cuidado, a pessoa sendo apaixonada, vivendo o amor, mas não, vamos fazer o seguinte, porque a lei determina isso, vamos fazer assim, 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 está entendendo? Então, às vezes é por falta de cautela, por falta de cuidado, e redunda numa grande briga. Ou mesmo porque eu gosto quando minha mulher tem ciúme, sabe? Quando ela tem ciúme de mim, eu digo, eu nunca pensei na minha vida que você ia ter ciúme de mim, Vanina. Eu fico tão satisfeito, tão orgulhoso. Aí acaba o ciúme dela, porque é uma coisa tão ridícula dizer isso, mas eu digo isso, né? Mas você não acha, por exemplo, hoje a gente vê assim, os jovens casando muito cedo, né? João Pessoa é uma cidade de casamenteira. Todo final de semana tem normalmente uma média de 3 casamentos por fim de semana. E a gente olha nos jornais e sempre casais muito jovens, né? Então, até que seria uma forma até de preservar esse casamento, até conversando com o juiz, né? Antes, uma consulta ao juiz. Não vai conversar com o padre antes ou com o pastor antes, conversa também com o juiz. Seria interessante. Porque normalmente a briga do meu bem, dos meus bens, é forte. O problema é o seguinte, casamento de jovem sempre teve, não é de agora não. Eu sei de história do tempo dos meus bisavós, dizem, fulano, uma prima dela casou-se com 15 anos, casou-se com 14, sempre teve. É verdade. Sempre teve. Na Índia o povo faz o casamento, o cabelo não tem nem 12 anos, já está prometido, já está garantido para a mulher. Acabou de nascer. Você vai conhecer a mulher em cima da hora. Né? E sempre houve. Agora, na verdade é o seguinte, esse negócio de procurar tio, procurar padre, procurar juiz, procurar advogado, procurar quem for, quando o camarada está apaixonado e não tem cuidado, não adianta. Não, quero não, eu sou louco por ela, eu faço qualquer coisa. Aí depois que briga, não. Tá entendendo? O negócio é esse. É falta de cautela, é falta de cuidado e, de uma certa forma, uma certa hipocrisia da nossa cultura. Da nossa cultura. Que diz, não, se você tivesse cuidado, você não ama fulano, não? Ou fulana, né? E eu acho que a pessoa precisa ter cautela, precisa ter cuidado. É verdade. Bom, e você não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre mudança de nome, enfim, os direitos dos transexuais. Fica comigo, volto já já. Que eles não gostam dessa denominação, eles tentam empreender uma outra denominação, que eu acho também correto, porque elas não gostam desse nome.
O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor. E conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com o juiz Romero Feitosa. Romero, há um pedido expressivo de mudança de nome de transexuais e como é que se dá esse processo desse direito de adequação do registro? Isso foi uma evolução, há quem diga que não foi evolução, mas foi uma mudança a partir de decisões de tribunais do sul do país e o acolhimento dessas teses no STJ. Certo. O STJ diz que aquela pessoa que tem um comportamento, tem o apelido, o nome que usa, ou seja, o apelido notório, feminino, e tem a forma feminina, tem o direito de adequar a sua identidade, o seu nome, à forma, ao modo de pensar. E desse ponto de vista, eles acolheram essa tese de se mudar o nome dos travestis. Certo. Não são homens ainda, porque não fizeram a cirurgia da transgenitalização, que é a emasculação. Né? Não muda o sexo, muda somente o nome. Com a emasculação, muda o sexo e muda o nome. É um número menor. Eu já joguei aqui em João Pessoa 7 casos de mudança de sexo. De mudança de nome de travestis, eu já mudei, acredito, mais de 70. Porque a gente julga com uma certa intensidade e a gente tem esses cuidados. A gente pede as certidões negativas de feitos cíveis e criminais da Justiça Federal, Eleitoral, comum e de todos os âmbitos, folha corrida, tudo. Todo esse processo. Todo esse processo, todo esse cuidado. Ser falado, né? A gente acosta aos autos, a gente manda acostar aos autos fotografias, a gente, para provar realmente que é, na forma, uma figura feminina. E houve testemunhas, o Ministério Público é muito atuante nesses casos e tem sido deferido um bom número. E a transgenitalização, que são os transgêneros, também. Só que o número é bem menor. E a gente tem um certo cuidado. Esse processo, no caso, quem faz a cirurgia, que aí são os transexuais, né? Ele leva quanto tempo? Ele é... Porque você também é conhecido, um juiz de um processo produtivo fantástico, né? Você é muito célere nas suas ações, com muita responsabilidade, é claro. Mas esse processo, por exemplo, um transexual que está nos assistindo agora, e ele quer fazer essa mudança, leva 1 ano, 6 meses, 2 anos, ou cada caso é um caso? Como, burocraticamente falando, vamos colocar assim. Eu vou dar um exemplo num alvará judicial, que eu mostrei a alguns colegas meus, que entre o ingresso, a distribuição e o julgamento, passando pelo Ministério Público, nós julgamos em 1 semana. Mas por quê? Porque naquele caso a pessoa trouxe toda a documentação, a comprovação do valor, a comprovação que era dependente habilitado. E o valor era pequeno. E a pessoa era uma pessoa simples. Ela era uma doméstica, uma empregada doméstica. E o valor era pequeno. Eu julguei em 1 semana, porque chegou rápido e eu fui ver, a documentação estava pronta. Não, isso aqui está pronto para julgar. Pá, julguei. E não houve recurso, não houve problema nenhum. Até hoje eu não tive aborrecimento. Agora, no caso dos travestis ou das transgêneros, que eu faço a distinção, as transgêneros são aquelas que se submeteram à transgenitalização. Certo. E a travesti, que eles não gostam dessa denominação, eles tentam
empreender uma outra denominação, que eu acho também correto, porque elas não gostam desse nome. Um processo desse não leva menos de 6 meses, mas não passa de 9 meses. Agora, se não houver diligências do advogado, e o advogado que milita nessa área sempre é o mesmo advogado, é o do Centro de Referência GLBTS, salvo engano meu, que é um advogado, cidadão muito interessado, ele abre mão de certas coisas e até do tempo dele, ele se interessa mesmo pelas coisas, e o processo anda rápido, porque você tem que fazer todos esses cuidados, você não pode ser precipitado, você tem que saber se a pessoa mora aqui, mas é nascido em Recife, Natal, mas mora aqui, aí eu peço as certidões de outros locais também. É avaliado também o nível de constrangimento, porque é muito complicado, e acho que isso é discutido, você pode dizer melhor, é claro, mas, por exemplo, eu não sei que nome dá, mas vamos dar travesti mesmo, sem aqui nenhum peso pejorativo, ele está vestido de mulher, ele se sente a mulher e aí ele tem várias circunstâncias no dia a dia que ele tem que responder como homem. Por exemplo, como é que fica o banheiro do restaurante? Né? Como é que fica o banheiro público? Como é que fica a fila do avião? A fila do banco, se tiver nome Francisco, aí lá vem Antônia, toda... Mas esse é o fundamento da decisão, da sentença, do acórdão do STJ. É a dignidade humana. É o direito do cidadão, né? Do cidadão, é um direito previsto lá no início da Constituição, que é o direito à dignidade. Porque pesa a polêmica à parte, né? E por conta disso mesmo, eu vou dar um exemplo. Não é no médico ser chamado Francisco e um mulherão se levantar. É no fórum. Quando eu comecei a fazer essas audiências, aí o oficial de justiça, Francisco, aí lá vem a mulher, aquela figura, toda penteada, de vestido, com cabelo grande, com tudo muito. E o oficial diz, não, é Francisco. Eu digo, não, meu amigo, é ela mesmo, vem cá, pode entrar. Cadê suas testemunhas, coisa e tal? As testemunhas entravam, fazia uma exortação a elas, depois saía uma, eu via a outra. Mas eu notei esse constrangimento. Aí, lá na vara de feitos especiais, já faz um bom tempo, o que é que eu faço? As audiências de mudança de nome de travestis, eu só faço um dia para elas. Nesse dia, né? Eu só faço audiência delas. Muito sensato. Por quê? Porque nem submeto as travestis ao constrangimento de uma pessoa que está lá para outra audiência, nem submeto a pessoa a um eventual constrangimento por conta disso. E segundo, no pregão, eu mando grampear um papelzinho branco no processo e o nome onde vai ser feito o pregão é o nome que ela está pretendendo. É o apelido notório, que todo mundo a conhece, que todo mundo a chama, que todo mundo... Muito bem pensado, tá excelência. Então, quando o oficial de justiça vai fazer o pregão, aquela pessoa é Francisco, mas ela é conhecida por Sheila. Sheila, por exemplo. Tá entendendo? Aí o oficial de justiça vai e diz, Sheila, aí ela vem, chega com um sorriso assim, ô doutor. Não, você merece ser tratada pelo nome que você é conhecida. Nós temos pouco tempo, mas o diretor já está ali fazendo sinal. Deu uma horinha mais a gente, né? Tá tão boa a conversa. Romero, existe também o contrário, né? Do pedido da homossexual querer mudar. Ela é... Da lésbica, eu já julguei. Já julguei. Existe um percentual... Não, aí nessas mudanças de nome é menor, bem mais reduzido, mas eu já julguei. E eu quero lhe dizer, nos casamentos homoafetivos que você não falou... Não vou falar, porque eu vou deixar você de casa. Esse é um assunto que a gente vai explorar bastante. E, olha, é impossível conversar com Romero Feitosa, com essa fonte rica de conhecimento e experiência dentro dessa seara humana, né, e jurídica, num programa só. Então, é claro que eu dividi o Cá Entre Nós em 2 partes. E no segundo programa, que vem na próxima terça-feira, aí sim nós vamos falar do casamento
entre homossexuais, adoção por homossexuais, enfim, todos esses benefícios que ultimamente têm trazido à tona discussões calorosas e obrigando, de uma certa forma, o judiciário se adequar a esse novo modelo de família. Por isso, Excelência, que eu não falei. Eu fiz a chamada para o seu próximo programa. Eu disse que ia falar e as pessoas disseram, o que é que ele vai dizer? Aí o outro programa o pessoal vai querer, mas tudo bem. Fica para a próxima semana. Anota na agenda, porque o programa vai estar imperdível. Quero lhe agradecer demais o carinho de receber o Cá Entre Nós, toda a nossa equipe aqui no seu apartamento. Que foi uma honra conversar com você. A honra, o prazer e a alegria principalmente foi minha, Rose. A Neto, a sua equipe competente, diligente e a Roberto Cavalcante TV. Pronto. Olha, gente, não sai daí, porque no próximo bloco tem parada obrigatória na Islândia. Fica comigo, volto já já. Pense no verde no ponto oriental, águas mornas e um grande e lindo litoral. A cidade cresce pra vida melhorar. Com orgulho, João Pessoa é meu lugar. João Pessoa é o meu lugar. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. Estamos de volta e a partir de agora você vai se encantar com a impressionante diversidade da paisagem islandesa, na companhia de Germano Romero. É contigo, parceiro. Olá, Rose, olá pessoal de casa. O Parada Obrigatória continua na Islândia e hoje vai apresentar algumas paisagens especiais que fazem deste distante país nórdico um dos lugares mais bonitos da Terra. Visitaremos o Circuito Dourado, o roteiro mais conhecido do país, que fica perto da capital Reykjavik e que envolve o cenário vulcânico do Parque Fingeli, os jatos d'água quente de Geysir e as formosas cataratas de Gullfoss. Já diante desta bela paisagem, começa o nosso passeio no Circuito Dourado. Nossa próxima parada será o Parque Fingeli. O Parque Fingeli é um dos lugares históricos mais importantes da Islândia, onde foi fundado o seu parlamento. Quando o país proclamou a independência, em 1944, 20 mil pessoas se reuniram no parque. O evento ocorreu sob forte chuva, seguida por 2 minutos de silêncio e o badalado dos sinos da igreja. O parque foi declarado Patrimônio da Humanidade em 2004 pela Unesco. Várias fendas extensas e contínuas podem ser vistas na superfície do solo da Islândia. São consequências do movimento de terra, de placas, que aqui são muito constantes e frequentes. Aqui mesmo no parque existem várias, como essa aqui, e
que até enriquecem essa paisagem tão peculiar. As falhas são causadas por constantes terremotos que acontecem na região, devido às suas características tectônicas e vulcânicas. Algumas das fraturas estão repletas de águas cristalinas. A maior das fissuras, que pode ser vista a olho nu, separa as placas da América e da Europa, que continuam se distanciando entre si cerca de 2 a 10 centímetros por ano. Acredita-se que um dia, num futuro muito remoto, a Islândia será dividida em 2 grandes ilhas. A Islândia tem poucas árvores, o que dá um aspecto de uma superfície meio lunar, que com seus lagos, suas montanhas, seus riachos, campos verdes e de pedra, formam uma paisagem estonteante. A Islândia é a terra dos contrastes. Seu clima frio se contrapõe com essas águas quentes que brotam da terra, se vaporizando, tornando um fenômeno muito interessante. Aqui é um dos pontos mais visitados da Islândia, Geysi, uma área onde há um fenômeno que faz a água eclodir do subsolo, ela evapora, né, a cada 8 minutos mais ou menos, num fenômeno natural que faz essa erupção atrair muitas atenções dos turistas. Em se tratando de paisagem, a natureza foi muito benevolente com a Islândia, em especial com o Circuito Dourado, ou Círculo Dourado na tradição literal. A região tem pouquíssimas árvores, mas a ausência de florestas é compensada pela visão de inúmeras nuvens de fumaça que saem da terra, além dos picos nevados, os musgos, as geleiras, os vulcões, os lagos e tantas outras atrações que se veem em todo o país. Algo que chama especial atenção neste país e até mesmo no Golden Circle, de forte magnetismo turístico, é a desolação. A paisagem bruta, primitiva, original, as áreas desérticas e desabitadas, com a mínima interferência da ação humana. E não é necessário dizer que esse cenário desolado é um prato cheio para tirar fotos, muitas fotos, inúmeras fotos. Uma paradinha para ver os famosos cavalos da Islândia, cabeludinhos, mansinhos, vale a pena dar uma parada para aconchegar-se. Para completar este impressionante quadro natural no Circuito Dourado, a fascinante queda d'água, batizada de Gullfoss ou Cascata Dourada, presenteia os nossos olhos com suas águas que despencam em grande volume num majestoso cânion no interior do país, criado pela força intensa dos terremotos. Esse cenário grandioso já esteve ameaçado de desaparecer. No início do século XX, foi planejada a construção de uma hidroelétrica. Felizmente, após grandes protestos da população, a ideia foi abandonada. Atualmente, toda a região é protegida pelo governo. E aqui, em Gullfoss, diante de um espetáculo de beleza, encerramos o nosso Circuito Dourado na Islândia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais um Parada Obrigatória. Obrigada, Germana, e até a próxima semana com mais um Parada Obrigatória.
E o programa de hoje se despede com um parabéns especial para Margarete Diniz, reitora da UFPB, que muda de idade quarta-feira, dia 13, amanhã. E também para a diretora das TVs Correio e RCTV, Paula Gentil, aniversariante do domingo, dia 17. Obrigada pelo carinho da sua companhia, lembrando que na próxima terça-feira, às 22 horas, você vai conferir a segunda parte da entrevista com o juiz Romero Feitosa. RCTV, do seu jeito e para você. Até semana que vem. Tchauzinho. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind the silver screen and all its sad goodbyes. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to. Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.